Fala pessoal, tudo bom com vocês? Espero que estejam todos bem. Essa é a videoaula A Composição no Limite da Arte. Essa videoaula está sendo feita com o apoio do Governo do Estado de São Paulo, apoio também da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Estado de São Paulo, referente ao PROAC Expresso Direto 39/2021. Antes da gente começar a nossa videoaula, vou contar um pouquinho da minha história para vocês. Eu sou músico, compositor, educador musical, sou multi-instrumentista, mas o meu instrumento principal é o violão e a guitarra. Nessa videoaula, como o próprio nome já diz, a composição no limite da arte, nós vamos falar sobre composição musical, vamos falar sobre criatividade, vamos falar sobre formas da composição e algumas dicas criativas referentes a esse assunto. Bora lá? A composição que hoje conhecemos por suas regras de cadência e tonalidade não pode nunca ser restringida por esses meios, levando o compositor, levando nós que somos os compositores, a alcançar resultados monótonos e sem criatividade. A verdadeira arte, a verdadeira composição não nasce do material pronto, mas ela nasce sim do erro, da busca, daquela tentativa frustrada que acaba por ser correta. Não para todos que conhecem a harmonia, mas para aqueles que a buscam de verdade. Para aqueles que fazem da arte um pilar de sustentação das suas vidas. Então, é nesse ponto que a composição atinge o coração das pessoas. Essa videoaula não será como os métodos que existem por aí. Eu não vou ficar falando de teoria para cima e para baixo. Não vou ficar falando de escalas, não vou ficar falando de acordes. A parte que eu quero despertar em você é a música do lado humano, do lado intuitivo. Eu vou tratar assim da harmonia e da funcionalidade da harmonia como um guia para te levar a novos caminhos que possam ser descobertos. Conceitos como belo ou feio, certo ou errado em arte são inválidos, pois a cada um cabe o seu coração. Bora pro primeiro tópico? O tema se chama método versus movimento. A vida se resume a uma palavra, você tem que concordar comigo: ação. Essa é a mágica existente entre o sonho e a sua realização, o que faz aprendizes se transformarem em verdadeiros mestres, capazes de construir o mais belo quadro a partir de uma pincelada ou uma sinfonia inteira a partir de uma única nota. O movimento e a ação se completam com o método. Eles não são em momento algum opostos, mas sim caminhos para o mesmo fim. A ideia de que o compositor exprime os seus sentimentos, compõe as suas músicas em bases sólidas, rígidas, é errônea e arbitrária. Porque isso implica ao jovem instrumentista, ao jovem compositor, que ele não está preparado para uma tarefa desse tamanho. Como se a composição fosse restrita a poucos privilegiados, que conhecem seu método e não enxergam um caminho para fugir dele. Um dos poucos segredos sobre a composição é esse: somente o movimento e a tentativa de criação pode trazer ao método sua dignidade e a sua mudança de
tirar do papel e transformar em música. E o que é a composição senão a representação da vida, dos nossos sentimentos, do dia a dia em notas musicais? O que toca as pessoas é o que faz sentido para elas, o que tem a ver com o que ela está passando. Quantas coisas você já não ouviu no rádio, ou mesmo em canções instrumentais, músicas clássicas, que gerou um sentimento que exprimia exatamente o que você estava passando? Aqui cabe uma pergunta: por acaso o movimento, algum movimento que não seja musical, movimento da vida, a gente está falando aqui que a composição é uma representação da vida, o fluir da vida, o movimento, esperou algum tipo de método para ser validado? O movimento, em algum momento, ficou fraco demais? Meu caminho não é por aqui, meu caminho está errado. Como um movimento, um caminho, falando de composição agora, como aquela linha você tem certeza que não vai dar certo se você nem tentar? Como vai estar errado se você nem for? Por acaso numa corrida, antes da largada, o vencedor já está definido? Você tem certeza absoluta que aquele movimento de composição, aquela sequência harmônica, aquela tentativa de mudar, de quebrar o paradoxo daquela composição, vai resultar em algo descartável? Ou o medo do caminho paralisa a largada? O medo de onde aquela composição pode chegar não deixa você nem tentar, não deixa você errar a ponto desse erro se transformar em algo inesperado. Eu, como compositor, sempre, em 100% das vezes, imagino algum tipo de acaso que pode resultar em algo perfeito, inesperado, fora dos padrões de uma composição engessada, de uma composição que você sabe exatamente aonde vai chegar, que você tem certeza que naquele pedacinho ali vai entrar um solo, que você sabe exatamente a linha melódica que vai acontecer. Espere sempre por um acaso. É esse acaso que traz um frescor à composição. É essa busca, independente do estilo musical, seja você um compositor pop, um compositor clássico, um letrista, em todas as formas de criatividade, temos que buscar esse acaso. Às vezes você está passando pela rua e vê uma frase escrita em algum lugar. É essa frase que é o refrão da sua música. É essa frase que vai impactar diretamente as pessoas. Falando em acaso, em algo inesperado que pode te trazer um resultado surpreendente, eu vou dar um exemplo simples aqui para você. O exemplo é o seguinte: tente por alguns momentos tocar um instrumento que você nunca tocou na vida. Aqui cabe uma ressalva: tocar compondo, exercendo o ofício da criação. Você pode até tentar tocar coisas sem sentido, coisas aleatórias, porque nesse processo, nesse caminho, você vai esbarrar com alguma frase. A partir daquele momento, com aquele instrumento que você não conhece, não domina as técnicas, você vai poder conseguir descobrir caminhos que um instrumentista que tenha por formação aquele determinado instrumento não enxergaria. Aí nasce a beleza da composição. Tenho absoluta certeza que você vai achar um encadeamento harmônico interessante, uma pequena frase musical ou até
uma música inteira. Vocês já pararam para pensar, já imaginaram? Muitas pessoas falam disso. Às vezes, determinado instrumento tem dentro dele, já traz dentro da história dele algumas canções. Vocês já ouviram isso por aí? Muitas pessoas dizem que quando compram instrumentos usados, aquela música que ele compôs não era dela. Aquela música já estava naquele instrumento. Aquela música já estava no espírito daquele instrumento, daquelas cordas, daquela madeira, daquela tecla. Você apenas conseguiu trazer à vida algo que já existia. Já parou para pensar nisso? Acredite você ou não, cada instrumento carrega dentro de si milhares de músicas para serem descobertas. Eles gritam aos nossos ouvidos pedindo novos adornos, novas mãos. Não foi você quem fez, foi ele que deu um pouco da sua alma de presente. E segundo e não menos óbvio, isso acontece, você descobre a alma daquele instrumento porque você partiu de algo não determinado. Você partiu com o espírito livre de algo que não estava pré-estabelecido, de algo que não estava enraizado na sua cabeça, com todos os vícios de um instrumentista tentando ser melhor a cada composição perante a sociedade e os seus amigos de profissão. Você apenas, nesse ponto, nesse simples gesto de tocar um instrumento que você não conhecia a sua técnica, que você não sabia qual era o método, você simplesmente se moveu. Você se moveu sem método. Você criou algo único. Repito, você apenas se moveu sem método. Forma e estilo. Bora lá? Embora muitos pensem que é a mesma coisa, forma e estilo são algo completamente diferentes. A forma é uma configuração básica que o compositor usa para moldar a canção. Essa forma, ela é muito difícil de ser alterada. Já já eu vou dar alguns exemplos aqui para vocês. Em música, nós dividimos essas formas musicais para facilitar o entendimento do compositor e das pessoas que vão executar a obra em letras. Então, parte A, parte B, parte C, volta para o A, volta para o B e assim por diante. Já o estilo é a maneira pela qual o compositor exprime os seus sentimentos através das notas. Vou fazer um resumo rápido aqui para vocês de algumas formas musicais. Lembrando sempre que a gente vai falar dessas formas através de letras para facilitar o entendimento de todo mundo. A, B, C e assim por diante. Um outro motivo muito interessante para se falar e para ser abordado em termos de formas musicais, que é o seguinte: repetição e contraste. Se você é um compositor, independente do estilo que você compõe, que você aborda as suas canções, os seus sentimentos, o estilo que você aborda a sua criatividade,
é importante que você se atente a esses dois tópicos: repetição e contraste. É isso que vai trazer o interesse para sua música. Vamos lá então. Primeiro vamos falar da forma binária. Como o próprio nome já diz, obviamente duas seções, seção A e seção B. Geralmente as peças, as canções em forma binária, ela tem a mesma duração das duas seções, tem exatamente os mesmos compassos. Quando a seção A está chegando perto do fim, geralmente ocorre algum tipo de modulação para a parte B da música. Nessa parte B, ocorre depois algum tipo de modulação, caminhando, levando a música de novo para voltar para o ponto inicial dela, que é a seção A. Como o mundo da música é todo conectado, você vai achar canções em forma binária tanto em músicas clássicas quanto em músicas mais atuais. Por exemplo, o estilo folk, o estilo tradicional de violão, geralmente é em forma binária, seção A e seção B. Geralmente, músicas em canção folk não tem refrão na forma binária, né? Elas são duas partes iguais, então você está sempre caminhando do A para o B e do B para o A. Aqui de músicas de forma binária, geralmente nesse estilo folk, como a forma binária não te dá muita opção de você ter um contraste musical muito grande, com elementos acontecendo a todo momento, geralmente essas canções valorizam o texto, a literatura, a escrita do compositor. Então geralmente são canções grandes, que têm um texto muito longo. Vamos falar um pouco agora da forma ternária. As canções em forma ternária são construídas nas seguintes seções: A, B, A. Geralmente esse primeiro A, você coloca ele um tipo de marcação, A1, B, depois A, lá em cima no cantinho 2, A1, B e A2. A forma ternária é a base, no meu entendimento, é a forma principal daquela dica que a gente estava falando, que é uma das principais ferramentas de qualquer compositor, que é a repetição e o contraste, né? Porque a forma ternária, ela tem tudo isso dentro dela. Como que ela é construída, né? Qual que são esses sentidos de A, B e A? O A1 e o A2, eles são iguais, é aí que entra a repetição, sendo que o B é o contraste. Geralmente essa parte B da composição ternária, ela é uma parte totalmente diferente da parte principal, que a gente pode chamar de A1 ou A2. Esse A2, quando você sai da parte B, a música começou na parte A1. Você veio para a parte B, você fez o contraste ali totalmente diferente do A. Você trouxe um pouco de frescor para a canção. Você tem duas possibilidades para você voltar para esse A2, no caso. Você pode voltar no mesmo tom que você estava, simplesmente para a música poder fechar um ciclo, ou você pode usar esse A2 como algum complemento do A1, tá? Então você usa esse A2 com alguns acordes parecidos e pode ter algo diferente para você voltar para o A1. Um outro tipo de forma muito legal de ser estudado é o que eu vou chamar aqui de fórmula jazz, forma jazz. As seções dela são as seguintes: A, B, A. E por que forma jazz? Porque essa forma musical é uma forma clássica do século XX. Ela ficou popular nas décadas de 20 e 30. Com o passar dos anos e o advento de novas tecnologias musicais, esse tipo de composição foi incorporado em outros estilos. Vou explicar para vocês como é que funciona. Geralmente, cada seção A dessa forma musical, ela está construída sobre estrofe e estribilho. Depois eu vou explicar para vocês as partes da canção, para todo mundo ter certinho na cabeça o que cada parte representa. Cada seção A é construída geralmente no formato clássico do blues de 12 compassos. A parte B é usada como o que a gente chama de ponte. É a parte que traz um pouco de frescor para as partes A,
dessa forma musical. Vamos fazer um resumo aqui das partes que compõem uma canção. Estrofe. Vamos começar pela estrofe. A estrofe é onde a música traz o interesse ao ouvinte. Ela é aonde você vai começar a contar a sua história. É aí que você tem que cativar o seu ouvinte, logo na estrofe. Ou você também pode chamar isso de versos. Estribilho. Muitas pessoas não sabem o que é o estribilho. Geralmente se confunde o estribilho com o refrão. Mas não, o estribilho faz parte da estrofe, ele faz parte do verso. Antigamente, em alguns tipos de composições, o estribilho, ele geralmente, prestem atenção nisso, tem o nome da canção, aí fica mais fácil você saber onde está o estribilho, se você não tem noção e nunca viu falar sobre estribilho, porque foi uma coisa que com o passar do tempo acabou ficando um pouco perdida nas formas de composição. Refrão. O refrão. O refrão é tudo que a gente quer de uma canção, na verdade. O refrão é onde você coloca a ideia principal, a ideia central da canção. No mesmo caso do estribilho, geralmente o refrão, mas não sempre, ele contém o nome da canção. Mas isso não é uma regra. O refrão é onde você exprime o ponto alto da sua música. Vamos para essa parte que eu acho muito importante, muito. A ponte. O que é a ponte? A ponte é a parte que leva o verso até o refrão. Geralmente, essa ponte, a harmonia dela é uma harmonia instável, porque você tem que sentir que a música está se deslocando para algum lugar. Quando você sentir isso na sua canção, essa é a sua ponte. Continuando falando de ponte, existe algo muito interessante nessa parte da canção. Existe uma ponte chamada ponte primária e existe outra chamada ponte de transição, ou muito popularmente conhecida como pré-refrão. O que é a ponte primária? A ponte primária é a transição entre dois versos, entre duas estrofes. Ela leva a estrofe A1 para a estrofe A2. Já a ponte de transição, ou o pré-refrão, esse nome é lindo, pré-refrão, ele leva da estrofe para o refrão. É essa ponte de transição que vai te dar aquela sensação de que o ápice da canção está chegando. Agora para a última parte da nossa videoaula, com o título de Atentos ao passado, mais propensos ao futuro. Eu fico aqui imaginando, a gente está falando especificamente de composição e de criatividade, como seria a gente criar uma composição, uma música, sem uma referência. E o que é referência? Para muitos, a referência às vezes é você apenas ouvir falar de uma coisa, ou no nosso caso, você apenas escutar por cima, assim, né? Não entrar muito a fundo naquele assunto, né? Às vezes referência para alguém pode ser só o ato de conhecer algo, mas não detalhar exatamente aquele projeto, ou aquele artista, ou aquele estudo, no caso, né? Isso para mim como compositor, mas acima de tudo como um amante da música, é um grave erro.
Primeiramente, degustando uma pequena parte de um artista, da obra de um artista, o que a gente pode fazer na verdade é conhecer mal a sua obra, conhecer por pedaços, né? Conhecer um trabalho, vamos dizer assim, incompleto, né? Porque geralmente a obra de um artista, ela não acaba dentro de uma composição, né? De uma ou duas ou três composições. A gente pode ver variações e vertentes diferentes dentro da obra de um mesmo artista. E isso, na verdade, é igual a não conhecê-lo. E isso pode nos trazer uma referência errada, porque a gente vai basear a obra e os nossos conceitos numa parte superficial dessa totalidade, deixando às vezes as pedras preciosas para trás no caminho, né? Já aqui nesse ponto seria melhor não ter referência. Obviamente, prestem atenção, eu não estou falando de cópia, né? Mas como não se atentar ao passado? Até porque as referências já nascem a partir do momento em que você começa a estudar música. O que motivou você a sair da sua casa e afinar o seu instrumento dentro de uma sala de aula? Essa resposta é fácil. No mínimo ela passa por uma linda melodia que você ouviu ou a sua vontade de tocar igual determinado artista. Pois bem, essa sua referência de som ou música foi a força que te impulsionou a estudar música ou estudar um instrumento. E esse estudo deve englobar um caráter de compreensão do todo, partindo de um determinado ponto e chegando à totalidade de conhecimento de estilos, épocas e compositores, fazendo do seu leque sonoro uma grande ambiência multicolorida, que lhe trará base tanto para debater sobre composição, quanto para debater sobre o poder criativo diante da sua obra. Isso, obviamente, uma vez que você consiga compor um punhado de boas canções. Pessoal, estamos chegando ao fim dessa videoaula. Espero que ela possa ter despertado em você o que é mais importante dentro de um compositor, que é a criatividade. Sinto honrado em poder compartilhar com vocês um pouco dessa experiência de anos que eu tenho trabalhando com música e com composição. Espero poder ter ajudado você nesse caminho fantástico da descoberta musical. E espero que você também se entregue de corpo e alma a esse ofício maravilhoso que é trabalhar com a criatividade, o ser criativo, o despertar e a busca criativa. Deixo aqui mais uma pergunta para você. O que é o sucesso? Sucesso é você tirar do mundo das ideias e torná-lo real. É você transportar aquela linha melódica que estava na sua cabeça, na sua imaginação, para o piano, para o saxofone, para o trombone, para o violão, aquela linha, aquele groove, aquele ritmo maravilhoso na bateria. Isso é ter sucesso. Sucesso comercial é uma outra coisa. O mundo do sucesso, de fato, é você trazer o mundo das suas ideias, da sua criatividade, do seu ser criativo para a realidade. Pense nisso. A gente se vê por aí. Um grande abraço.